Em Cima do Fato, com Edilene Lopes. Oi, Edilene Lopes. A oposição aposta no fim do foro privilegiado para pressionar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente esta uma das apostas da oposição para que o impeachment de Alexandre de Moraes comece a caminhar no Senado Federal, que a princípio não é uma realidade, não há nem sinalização de Davi Alcolumbre de que isso possa acontecer, muito antes pelo contrário. Mas qual que é a aposta da oposição? É antes aprovar na Câmara dos Deputados a queda do foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É a prerrogativa que existe para deputados federais e senadores, por exemplo, de serem julgados já em última instância caso cometam algum crime ou alguma atividade que possa ser considerado um crime no exercício do seu mandato ou em função dele. O mesmo vale para presidentes da República. Então não há aquela escalada de primeira instância, depois sobe para uma corte superior. O que acontece é que eles já são julgados diretos no STF. E por que isso acontece? É porque é uma das alternativas dos mecanismos utilizados para proteger esses políticos, porque na primeira instância ou eles podem ser muito influentes no colégio eleitoral deles ou podem ter um inimigo muito influente. Então, considerando que poderia haver uma possibilidade de influência, eles são julgados direto na Suprema Corte. O que a oposição alega hoje é que está acontecendo o contrário, que a Suprema Corte estaria alinhada à esquerda, por exemplo, e que deputados da direita, parlamentares, políticos da direita estariam sendo perseguidos. A exemplo do que eles colocam, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles querem diminuir a influência do STF. Por isso, querem a queda do foro privilegiado. Eles acreditam que com a queda do foro, o STF fica mais fraco, começa a exercer menos influência na avaliação deles perante os senadores e aí poderia passar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que tem mais de 30 pedidos no Senado Federal e que nunca nenhum pedido foi levado adiante na história do Senado. Então seria algo inédito se acontecesse. Eles coletaram 41 assinaturas para apresentarem um requerimento dizendo ao presidente Davi Alcolumbre que a maioria do Senado, já que são 81 e 41, a maioria do Senado seria a favor do protocolo de um pedido, mas para aprovar são necessários 54 votos, estão muito distantes dessa realidade. Kátia. Edilene, a oposição na Câmara dos Deputados volta a se reunir na semana que vem para discutir o foro privilegiado e o projeto de lei que anistia os investigados pela trama golpista. Você pode adiantar para a gente esse assunto? Claro, Travassos. O que acontece na semana que vem é que a reunião de líderes, que seria realizada ontem, vai ser realizada na próxima terça-feira. E por que não foi ontem? Porque como não haviam votado a pauta anterior, então eles têm que rediscutir o que vai ser feito. Na próxima terça-feira, os líderes vão se reunir e Hugo Mota já disse que não vai colocar o projeto da anistia em pauta. O que vai acontecer e o que ele já disse, por isso que estão falando que houve um acordo com ele está falando que o acordo do PL não é com ele, porque de fato não é. É com outros partidos. O Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu o apoio, por exemplo, do PP e do União Brasil, e no Colégio de Líderes os representantes desses partidos que são grandes, inclusive o PP e o União Brasil vão virar praticamente um só dentro de uma federação, vão apoiar o PL, que estava isolado na defesa da anistia. O PL espera ainda o apoio de partidos como o Novo, o Avante, para poder encampar essa pauta. E o Hugo Mota disse que se for vontade da maioria do Colégio de Líderes, ele coloca em pauta. O que acontece nessa situação? O Hugo Mota tirou dele o desgaste que está forte, a pressão que está forte, inclusive com possibilidade de sanção dos Estados Unidos, porque eles consideram que possa ser estendida do STF para os presidentes das casas legislativas, e colocou essa questão nas mãos dos líderes. Então, se alguém decidir por colocar a anistia na pauta e até a queda do foro privilegiado, vai ser o Colégio de Líderes. Vai enfrentar a oposição. O Hugo Mota normalmente coloca o que é consenso, mas a base do governo não quer anistia e nem foro privilegiado. Aliás, até o Centrão está muito dividido. Mas se houver, por exemplo, lá um combinado, se eles forem maioria esmagadora, sim, existe a possibilidade, e aí os líderes serão responsabilizados por isso, porque se ficar na mão de Hugo Mota, ele não coloca anistia, porque ele acha que é uma pauta que atende parte dos parlamentares e não é um clamor popular, não é de interesse geral, por isso ele não colocaria por conta dele algo que ele não concorda. Então a situação é essa, William. Na semana que vem nós vamos saber, na próxima terça-feira, como é que deve ficar a pauta da Câmara dos Deputados, se essa questão avançar na discussão entre os líderes, com esse apoio que agora recebeu o PL, que estava isolado. Kátia. Edilene Lopes com a coluna Em Cima do Fato.